Está começando mais um Na Ponta do Lápis e hoje o nosso tema é novamente sobre como economizar na Páscoa, que está chegando, vai ser no domingo dia 20 de abril. Por isso eu estou aqui com o planejador financeiro Thiago Maran, que vai trazer dicas e orientações para você que está em casa economizar no almoço de Páscoa, na ceia de Páscoa. Thiago, para a gente começar, o primeiro passo é estabelecer um orçamento, claro. Exato. Acho que isso funciona para a vida quanto para as festas, para esses momentos de festa que nós temos, então como Páscoa, Natal. E falando aqui especificamente de Páscoa, não diferente. Se eu tenho que ter um orçamento na minha vida financeira, não é diferente para um momento de um almoço de Páscoa. Então, quando a gente fala de um orçamento, tem algumas coisas a se pensar. Uma delas é a quantidade de pessoas, para eu conseguir definir bem uma lista também de quantos itens eu vou precisar comprar, ou às vezes eu já tenho esses itens em casa, eu consigo aproveitar alguma coisa. Então, definir essa lista de pessoas, acho que já é um bom primeiro passo. E mais do que isso, começar a pesquisar preços, porque, de fato, quando a gente pensa numa ceia de Páscoa, a gente comentou um pouquinho aqui antes que os preços estão subindo, por conta da inflação, um pouco por conta de dólar. Então, eu consegui pesquisar os preços para definir esse orçamento base, vai ser essencial para eu conseguir fazer um bom almoço de Páscoa, que vai agradar todo mundo, nesse momento especial. E mais do que isso, vai caber no meu bolso e não vai afetar a minha saúde financeira. A gente vai entrar nessa questão dos alimentos, da inflação, mas da questão do planejamento, da pessoa fazer o planejamento e ver o lado financeiro atual dela, para ver o que ela pode gastar, definir um teto de gastos, assim, é interessante também? Total. Eu acho que muito disso vai para você entender, claro, se você tiver a oportunidade de fazer muitas vezes um almoço colaborativo. Então, vamos supor que vão 2 famílias se reunir, 5 pessoas de cada família, a gente está falando em 10 pessoas. O que cada um vai levar? Até para evitar um pouco do desperdício também, que a gente sabe que nós brasileiros a gente gosta de fartura, de ter bastante coisa à mesa, mas como é que eu consigo evitar também o desperdício, pensando um pouco na quantidade de pessoas que vai, a definição desse orçamento e muitas vezes procurar ali um almoço colaborativo. Então você vai levar tal coisa, você vai levar tal coisa, e nessa organização de fato deste evento eu consegui minimizar prejuízos de sobras, por exemplo, ou de comprar coisas a mais. Além dessa questão do almoço colaborativo, a gente pode também dar um exemplo, por exemplo, uma pessoa só desse grupo compra as coisas e depois todo mundo divide, Perfeito, é uma excelente alternativa do almoço colaborativo. Uma pessoa só compra tudo e no final ela faz a divisão. Eu gosto mais desse modelo, confesso, porque eu acho que fica muito mais na mão de uma pessoa. Se ela tem ali alguma experiência já no que vai fazer, no que vai comprar, isso acaba ajudando todo mundo, em que com certeza essa pessoa vai conseguir baratear bem o almoço comprando somente o necessário. O que você falou, pesquisar antes de comprar é fundamental, Não também só na questão do almoço de Páscoa, mas para a vida, Para a vida, exatamente. Qualquer compra, A grande verdade é que muitas vezes a gente vai por comodidade, Então, o mercado é muito perto da minha casa. Eu vou nele, Porque fica mais fácil, mais cômodo para mim. Mas muitas vezes aquele lá não é o melhor mercado, por exemplo, para hortifruti ou para comprar um peixe, Estamos falando de Semana Santa, Sexta-feira Santa, Então, comprar um peixe, talvez esse não é o melhor mercado. Então, eu vou ter que olhar outros supermercados que vão me dar uma opção mais barata e melhor. E isso vale para tudo. Se eu vou fazer qualquer tipo de compra na minha vida, é sempre importante dar uma pesquisada. E mais do que isso, hoje em dia a gente tem informação na nossa mão, é muito mais fácil pesquisar. Eu tenho um celular na minha mão que em poucos cliques eu consigo entrar no site do mercado, ver o folhetinho digital ali do mercado para entender quais são os preços melhores em quais supermercados. Então, isso com certeza vai ajudar, sem dúvida, e vai facilitar a vida e vai baratear também o custo do almoço. Não deixar para a última hora também, Com certeza. Existe uma lei no mercado financeiro que é chamada de lei da oferta e da demanda, E ela é muito clássica de que, quando tem mais pessoas procurando por alguma coisa, muito perto de uma data comemorativa, por exemplo, igual o ovo de Páscoa, Vocês falaram disso esses dias. Se todo mundo está procurando ovo de Páscoa, a tendência é que o preço suba, porque ele está vendendo mais. Então, se eu consigo comprar com antecedência, antecipar essa compra, fazer isso de forma um pouco mais planejada e pesquisando vários locais, a tendência é que você vá conseguir economizar sem dúvida. Aproveitar as promoções.
Essa dica eu gosto, tá? Particularmente aproveito Quem muito. Não gosta, quem né? não gosta de aproveitar a promoção, né? Mas tem alguns supermercados, principalmente, que eles fazem os dias, né? Então tem o dia ali da fruta, o dia do peixe, o dia do açougue. Prestem bastante atenção, tentem evitar um pouco finais de semana, que tendem a não ter tantas promoções, que nos dias de semana normalmente tem mais promoções para esse tipo de coisa. E Ti, aproveitar as marcas próprias dos supermercados também é uma opção? É uma opção e é uma coisa que eu vejo um pouco mais recente, né? Cada supermercado agora lançando as suas próprias marcas e a tendência é que essas marcas sejam um pouquinho mais baratas do que as outras, né? Claro, o que você vai ter que observar é a qualidade do que você quer comprar, se te atende de fato a qualidade. Normalmente são qualidade parecidas até com outras marcas, então é uma excelente opção. Você vê várias redes fazendo isso e com certeza os preços são mais baixos do que na média. Como a gente falou no começo, né, os itens tradicionais da ceia de Páscoa, como bacalhau, azeite, estão mais caros devido à crescente alta do dólar, né? O dólar cresce, cai, e também a inflação dos alimentos, né? Como driblar, como tentar sair desses preços caríssimos? Legal. Acho que a gente já deu boas dicas aqui, mas é um fato que os preços subiram. Até eu estava fazendo algumas pesquisas antes do nosso bate-papo aqui, dessa entrevista, e de fato, o bacalhau foi um dos itens que mais subiu, olhando a cesta de Páscoa, tirando o chocolate, que acho que vocês já prepararam o pessoal para isso, né? Então, como que eu faço para eventualmente me safar um pouco disso, né, desse aumento de preços? O principal ponto é ver se você consegue achar alimentos substitutos. Então, por exemplo, eu não vou usar o bacalhau, mas vou usar um filé de merluza, por exemplo, no lugar. Vou pensar em outro tipo de peixe para substituir o bacalhau, já que ele subiu tanto. Pelas informações que eu vi, na faixa de 15% a 20% de aumento no preço do bacalhau. Pois isso é muito de um ano para o outro. Então, mas com certeza vai ter algum outro tipo de peixe que não subiu tanto e vai ser tão bom quanto para comer. Então, você conseguir analisar quais itens mais subiram, né? E no supermercado, a pessoa que vai no supermercado, que faz suas compras, ela vai conseguir saber o que está muito mais caro do que antes, né? Então é analisar isso e ver se tem algum substituto. E mais do que isso, aproveitar, por exemplo, frutas da estação, legumes da estação. São boas opções para sair ali de uma alta de preço de alguma fruta, alguma verdura que está com preço muito mais alto do que estava antes. Também, né, a gente tem dados aqui que houve queda no preço da batata inglesa, por exemplo, né? E também do tomate e do arroz, que são os acompanhamentos. É interessante o pessoal já ir atrás para comprar, né, enquanto o preço tá mais baixo, né? Exato, é sempre bom. Quem se lembra, né, uns meses atrás o preço do arroz estava muito alto, né? Tiveram alguns fatores que influenciaram nisso. Agora que o preço se normalizou e abaixou um pouco, é uma boa hora para fazer essa compra. E nunca espera, será que vai cair mais? Talvez não, né? A gente nunca consegue adivinhar isso. Principalmente quando a gente fala de dólar, né? Pô, será que o dólar vai cair mais e vai baratear o alimento? É impossível adivinhar. Então, se você entendeu que está num preço bom, está num preço bacana, que está numa média ok, faz a compra e não espera muito para cima da hora, não. E a pessoa, então, que for montar o cardápio, tentar se reinventar, né? Porque um dos acompanhamentos, né, um dos ingredientes principais do prato, do bacalhau, é o ovo, e o ovo vem numa crescente absurda, né? Também. Agora é hora de mostrar os dotes culinários, de fato, e conseguir aproveitar outras receitas. A própria azeitona também teve aumento, que muitas pessoas usam na receita, né, de Páscoa, o ovo, como você falou, o bacalhau. São alimentos que o preço está subindo mais do que a média, né? Então, é literalmente se reinventar, aproveitar os dotes culinários, aí, usar a criatividade para encontrar formas de driblar esse aumento. E talvez dos produtos essenciais que não tem como fugir, né, substituir, tentar daí optar por marcas em conta mais baratas também, né? Exato. Não só as marcas mais em conta, mas tentar encontrar esse dia de promoção também. Acho que esse é o principal ponto. Se você unir todas essas dicas que a gente está falando aqui, com certeza você vai conseguir baratear um pouco mais o seu almoço de Páscoa, né? Então, eu substituo os alimentos, eu compro com antecedência, eu busco promoções, eu pesquiso os preços. Então, é uma união dessas dicas, não é uma só que vai funcionar. Várias dicas aqui que a gente está dando vai funcionar melhor. Se a pessoa não gosta de comer em casa, não gosta de cozinhar, optar por ir para um restaurante, é uma ideia boa nesse momento? Como que é? Pode ser uma ideia boa, tá? Não se descarta uma ideia de um restaurante. Mas é claro que você
vai minimamente ter que fazer uma pesquisa. A tendência é que na Páscoa, assim como, por exemplo, o Dia das Mães, os restaurantes não estejam tão cheios, que é bastante comum a gente receber pessoas em casa, né? Então não é uma data que normalmente enche muito. Mas o que eu recomendo é pesquisar, saber onde vai e já saber mais ou menos o preço. Na média, a gente sabe que fazer o almoço em casa costuma ficar mais barato. Claro, depende do que você usa, do que você serve e tudo mais. Mas não é uma opção descartável, né? Principalmente se às vezes você tem uma família menor, você vai comemorar só a sua família. Talvez ao invés de você comprar grandes quantidades para fazer em casa e almoçar, pode fazer sentido. Mas sempre entendam, né? Você está indo para um restaurante que tem outros custos além da comida. Então tem o aluguel que ele precisa pagar, tem os funcionários, etc. Aquilo também está no preço. Então é literalmente pesquisar, entender e fazer uma conta ali. Se você souber mais ou menos quanto você vai gastar no seu almoço, fazer a comparação com comer no restaurante. Esses privilégios assim tá na questão da comodidade, né? Exato. Não tem que lavar a louça depois, né, Rafa? Acho que ajuda bastante, né? Mas a comodidade de não precisar sair de casa, ter tudo pronto à mão, também tem que levar em conta. E para esse pessoal que for almoçar, né, nos restaurantes, eles tentarem fazer a reserva com antecedência também, porque no dia de Páscoa o restaurante que ele de preferência dele pode estar lotado, ele pode ficar sem, pode ficar esperando, também pode ficar rodando, procurando, Exato. Também tem toda essa questão. Tem toda essa questão e principalmente se eu já pesquisei e quero ir naquele restaurante, tenta fazer a reserva, porque daí o plano que você montou pode ir por água abaixo, né? Então imagina que você já mirou aquele restaurante porque estava um bom custo-benefício para você e com a sua família e naquele momento o restaurante está cheio e não tem vaga só para aqui 2 horas. Pô, a pessoa não vai querer ficar provavelmente esperando, vai ter que achar uma outra opção de última hora. E aí que o planejamento acaba se perdendo, né? Para a gente finalizar aqui, tem mais alguma dica, né, para o pessoal que está em casa, tentar escapar da alta dos preços do almoço de Páscoa? Boa. Bom, acho que, como eu falei, né, são várias dicas aqui que se todas elas, se você unir todas elas, a chance de você conseguir baratear esse almoço de Páscoa, né, é muito grande. Tá? Mas fiquem sempre atentos às suas contas, a forma com que você gasta, evite gastar mais do que ganha apenas por causa de um almoço. Eu sei que o almoço de Páscoa ele é super importante, mas ele não vale o nosso equilíbrio financeiro. Não vale eu gastar mais do que ganho só para fazer um excelente almoço. Então essas opções de substituições, de procurar promoções e descontos, elas vão ajudar você a baratear, mas sempre fique de olho, e eu como planejador financeiro posso falar isso para vocês, que sempre fiquem de olho nas contas de vocês. Não adianta gastar mais só para fazer um almoço. Então tenta equilibrar a sua conta, entender o seu mês ali, entender quanto você tem para gastar nesse almoço, você e as famílias que vão junto ali naquele almoço, para fazer um almoço gostoso, que vai unir a família de fato, mas que também vai caber no bolso. Para não ter dor de cabeça no futuro com as contas, né? Não adianta levar esse almoço da Páscoa até o Natal, né? É isso então, Ti. Muito obrigado por todas essas dicas, essas orientações. Espero que o pessoal que esteja em casa tenha anotado tudo na ponta do lápis, né? E eles consigam economizar na hora dessa ceia especial que é a ceia de Páscoa. Obrigado mais uma vez. Imagina. Né? E pessoal, não se esqueçam de acompanhar toda a programação no YouTube, TV Câmara Campinas, e também de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas. Um abraço e até o próximo Na Ponta do Lápis, e uma feliz Páscoa a todos.